E eu gostaria de pedir a você que refletisse sobre algo. Irmãos, como será o seu futuro? Um dia, eu já tive a idade da Rebeca. Já fui um adolescente. Mas o tempo passou e eu cheguei na idade do Manassés, do Rafael, e me tornei um jovem. Mas aí, a idade foi passando um pouquinho e eu cheguei na idade do Samuel, do Fernando, e me tornei um homem. Mas aí o tempo passou um pouquinho e aí eu me tornei uma pessoa um pouco mais madura. E aí a gente para por aqui, tá certo? Aí eu vou precisar usar outros exemplos. Mas o que acontece? O tempo está passando. E o tempo é o nosso amigo. Ele não é o nosso inimigo. Agora eu gostaria que você meditasse no tema dessa mensagem dessa noite. Como será o final da sua vida, da minha vida? Será um final de vida com paz? Como será o final da nossa vida? Escute bem. A Bíblia diz que será como você crê. Será como você semeia. Porque aquilo que nós semeamos, nós colhemos. Então preste muita atenção. O discípulo de Jesus, ele tem um fim de vida de paz. E com uma virtude de deixá-la, essa paz, como herança a sua gerar. A Bíblia diz em Salmo 37 que nós lemos, nota, observe o homem sincero e considera o reto, porque o fim desse homem, o fim dessa pessoa é paz, é a paz. Isso é uma promessa de Deus para nós. Quando você olha para o seu futuro, você precisa começar a viver, semear duas preciosas virtudes. Preste atenção nisso, porque a Bíblia diz que quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Você tem duas preciosas virtudes que têm que estar dentro de você, e você precisa vivê-las, que é a sinceridade e a retidão. Ser sincero e reto. Viver em sinceridade e a retidão. Viva isso. Porque elas vão cuidar do seu futuro. Há um livro maravilhoso chamado Que Deus Trabalha no Turno da Noite. E você sabia que quando nós estamos dormindo, nós podemos dormir como diz o salmista. Eu me deitei e dormi porque o Senhor me sustentou. Você sabia que há virtudes que estão trabalhando ao teu favor, mas também há virtudes que estão trabalhando para um futuro de desonra, para um futuro de tribulação. Então pare e comece a pensar se a sinceridade e a retidão estão cuidando do seu futuro. Se você sonha com o futuro, agora preste muita atenção. Se eu sonho com o futuro e você também, que a presença de Deus seja maior que hoje, viva em sinceridade e então vamos lá. Se nós sonhamos com um futuro, que a presença de Deus seja maior que hoje, o que a gente deve fazer? Então vamos dizer bem forte: viver em retidão. Irmão, se você sonha com a presença do Senhor, quero fazer uma pergunta aqui maravilhosa, pode responder com sinceridade. Quantos aqui estavam dentro de um carro
E de repente começaram a chorar. Não porque ele lembrou das dívidas do cartão de crédito, lembrou dos familiares, dos problemas, não, nada disso. Mas a presença de Deus se fez presente ali, você começou a chorar. Você dentro do seu quarto. Se você nunca provou disso, busque a presença do Senhor. Agora você saber que na sua velhice você não estará desamparado, mas mais do que nunca Ele cuidará de você. Ele cuidará de você. Ele cuidará da sua vida. Irmãos, que você será rodeado de pessoas que te amam. Então, viva em sinceridade e retidão. Oh, aleluia. Há um homem que disse assim: o Senhor é meu pastor e nada. E quando esse homem disse que o Senhor era o seu pastor e nada lhe faltaria, na sua velhice, escute bem, ele estava rodeado por pessoas que o amavam, ao ponto de ver que ele não se aquecia e procurar uma virgem, uma moça linda, e ela tinha a obrigação, o compromisso de aquecê-lo. A Bíblia diz que ele está no leito, e há pessoas que estão cuidando de tudo para ele, até mesmo da sucessão do trono. Davi tinha pessoas, irmãos, que o amavam, que lutavam por ele e pelo reino dele e pelo futuro da sua geração. Irmãos, a irmã leu um salmo aqui na hora da oferta, que fala sobre esta promessa que Deus tem para aqueles que andam em sinceridade e retidão. Quantas vezes você vai ler no Salmo Davi, chegar e dizer: Senhor, com sinceridade e retidão eu procuro te servir. Lembre-se disso nessa noite. Comece a semear, para que em volta do teu leito estejam pessoas que te amam e que serão fiéis a ti até você fechar os olhos aqui na terra e abrir na glória. Escute isso. A Bíblia diz que se você sonha que terá um lar cheio de sofrimento, cheio de suprimentos para que a sua velhice seja digna, viva em sinceridade e retidão. Escute bem, a própria palavra diz que o escritor disse que ele foi jovem, foi homem, e agora ele estava velho e nunca viu um justo sequer mendigar. A promessa de Deus. Ou quando eu olho para o apóstolo Paulo, eu vejo ele dizendo que nada lhe faltou. E Deus, irmãos, você se lembra, oh aleluia, você se lembra, Deus olha para 3 milhões de pessoas e diz: durante 40 anos vocês estiveram no deserto, e porventura lhes faltou alguma coisa. Escute bem, não era 600 e poucos homens de guerra,
era também as esposas, eram os filhos que davam aproximadamente 3 milhões de pessoas num deserto. E a Bíblia diz que nem mesmo as sandálias dos seus pés se desgastaram, porque Deus sabia do seu compromisso e da sua promessa. E aquele que promete é fiel para cumprir. Ele é fiel na sua promessa. Se eu e você formos pessoas que semeiam sinceridade e retidão, você terá uma velhice sustentada pelo poder de Deus e será uma velhice digna. Mas para isso comece já, que você terá a honra de ser lembrado e não esquecido. Por isso que eu quero que você vá para dentro da Bíblia e você vai encontrar a história de um homem, que é uma história horrível. E esse rei, ele morre, e a Bíblia diz que não se lembraram dele e queriam esquecer. E ele foi sepultado fora dos sepulcros dos reis. E que a sua morte foi um agradecimento que o povo fez. Dele ter morrido, foi tarde demais. Mas a Bíblia diz, irmãos, e escute bem, que um homem como eu e você, que se chama Davi, a Bíblia diz que ele morre. E você começa a ler a Bíblia, e a Bíblia vem dizendo que Deus disse: por amor a Davi meu servo, mas Davi havia morrido. Escute bem a mensagem de Deus para a tua vida, e para a tua casa, e para a tua família, e para as tuas descendências. A Bíblia diz que Deus chegava e dizia: por amor a Davi não farei isso, por amor a Davi não destruirei, por amor a Davi não mandarei esse mal. A Bíblia diz e a Bíblia afirma que vai passando 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. E Deus continua falando desse jeito, por amor a Davi. E a Bíblia vai mais longe. Chega um dia que o próprio Rei dos Reis, o Senhor Jesus, vem à terra. E a Bíblia diz que a palavra de Deus é fiel e ela se cumpre. Davi andou em sinceridade e retidão. E a Bíblia diz que Jesus então vai passando, e a palavra de Deus diz que um homem cego, ao ouvir que era Jesus, ele começa a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha onde está o nome de Davi. Olha onde está o nome de Davi. Davi está sendo glorificado e exaltado. Por quê? Porque ele não ficou esquecido no passado, mas o seu nome é lembrado até hoje, aqui nesse culto. Eu e você podemos ter nomes que permanecem por sermos sinceros e retos. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus para e manda trazer o homem. E uma das vezes, dos presentes maiores que nós podemos levar dessa vida é exatamente que nós possamos ter a paz na consciência de ter feito o que era necessário a Deus e a família e a sociedade. Você já imaginou você partir dessa terra, de você cumprir com o teu chamado, e você dizer: Senhor, eu verdadeiramente fiz o que era necessário a Ti, Senhor, como também a minha família e a minha sociedade. Mas para alcançarmos essa dádiva é necessário andarmos, semearmos, plantarmos e vivermos a sinceridade e a retidão. Lembre-se disso. Saia daqui nesta noite dizendo o tempo todo: eu preciso perseverar em ser sincero
e considerar o que é reto. Um verdadeiro discípulo do Senhor, meu irmão, ele é sincero. Agora, algo que precisa ficar bem claro para nós: sincero, uma pessoa sincera, é a qualidade daquele que diz a verdade, que não mente, que é puro, que é leal e que é franco. Que coisa linda, maravilhosa. Irmão, ser sincero, e eu queria convidar você nesse momento a parar e pensar em ser verdadeiro, dizer a verdade para ti mesmo, ser puro, ser leal, ser franco. E dentro disso, irmão, para nós irmos mais profundo, eu peço a todos aqui, mas eu peço que assistam a mensagem de manhã, que foi trazida de manhã pelo irmão Gilberto. Amanhã todos vocês vão receber no WhatsApp, mas por favor se esforce. Por quê? Porque hoje nós estamos precisando viver, sermos sinceros conosco mesmo. Pois o seu mestre, o Senhor Jesus, Ele é a própria verdade. Ele é a própria verdade. Eu quero que você seja sincero, porque você precisa estar sobre uma rocha. Você precisa estar sobre a verdade. E em Deuteronômio capítulo 32, versículo 4, diz que Deus é a rocha, Jesus é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Deus é a verdade, Deus é a sinceridade, e não há nele injustiça. O verdadeiro discípulo do Senhor anda em sinceridade. Anda em sinceridade. E ele considera, o discípulo do Senhor, o verdadeiro, ele considera o que é ser reto. O que é ser reto? Que não tem curvatura. Ele é direito, que vai sempre na mesma direção. Ele vai direto. Ele vai no caminho, na verdade, olhando somente para o autor e consumador. Você sabe o que é isso, irmão? Ser reto? Você se lembra que em dezembro e em janeiro, a Bíblia diz para nós, a palavra, que era para nós fazermos o quê? Nós sermos fortes e corajosos, para cumprir, para fazer tudo que está na palavra de Deus, e dela não se desviar nem para a direita e nem para... não se desviar. Eu quero chamar a tua atenção. Houve um tempo na minha vida que eu precisava ser reto, que se comporta com justiça, integridade e honestidade. Mas era um momento tão difícil, irmão, que Deus falou para mim assim: você vai ficar quieto. E ficar quieto era só adorar o Senhor, era só louvar e esperar nele. Mas eu tinha tantos sonhos, que eu queria fazer tantas coisas, e Deus disse: fique quietinho. Eu tinha que considerar o que era reto. Os meus anseios, minhas vontades eram uma, mas a de Deus era outra. E aí aquele confronto dentro, eu precisava considerar o que era reto. O que era reto? Eu fazia a minha vontade ou fazia a vontade de Deus? E aqui, irmãos, eu quero que você aprenda algo nessa noite. Você vai ver o exemplo de um homem chamado Ezequias. Um homem que na sua mocidade decidiu viver pela fé. Ele decidiu viver pela fé. Andar nos caminhos que, se você for ler, vai dizer nos caminhos de Davi, seu pai. Mas Davi era o seu antecedente, que viveu quase 300 anos antes dele. A Bíblia diz que Ezequias, olha o que diz a Bíblia, 2 Reis capítulo 18, versículo 3. 2 Reis 18, 3. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Davi seu pai.
Ele era descendente de Davi. E ele decidiu andar e imitar o que Davi fez. A Bíblia diz que no versículo 5 de 2 Reis, capítulo 18, 5, olha o que diz: no Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve quem lhe fosse semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Ele procurou superar as pessoas em ser sincero com Deus e andar em retidão com o Senhor. A Bíblia diz que no Senhor Deus de Israel ele confiou. Você confia em Deus? Então entrega a Ele os seus caminhos, confia nele, o mais Ele fará. Porque se chegou ao Senhor, não se apartou dele e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. É contigo. A decisão é tua, de você se achegar ao Senhor e não se apartar dele e guardar os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Como por exemplo, nós temos pedido a todos os irmãos para refletir. Você está num tempo de tomar decisões, de você andar com o Senhor, de tirar as ilusões de dentro de você. Ezequias, irmão, ele faz a sua parte, ele semeou durante a sua vida, e Deus fez a sua parte, mesmo Ezequias falhando no final. Escute bem, por que nós fomos conduzidos pelo Espírito Santo a usar Ezequias? Porque quem conhece um pouco na Bíblia sabe que Deus mostrou sinais extraordinários de estar com esse homem. Deus o guardou da destruição, inimigos poderosos o cercaram e não puderam nem mesmo lançar sequer uma flecha dentro da sua cidade. Deus defendeu Ezequias. E quando Ezequias adoece, e aqui que eu quero que você leia comigo, não está aí nos slides, mas eu quero que você leia comigo Isaías, no capítulo 38. Depois de Deus ter livrado ele da morte, no capítulo 38, a Bíblia diz que ele adoece no versículo 1. No versículo 1, capítulo 38, 1. A Bíblia diz que o profeta Isaías vem e diz, Isaías diz a Ezequias: põe a tua casa, porque morrerás e não viverás. E então virou Ezequias o rosto para a parede, orou ao Senhor. E no versículo 3, olha o que ele diz para o Senhor. Olha que oração. E disse: ah, Senhor, lembra-te, peço, de que andei diante de ti em verdade, em sinceridade e com coração perfeito, e fiz o que era reto. Olha a retidão aqui, aos teus olhos. E aí ele chora, e aí você sabe, ele semeou e ele vai colher. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, eu vi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Tu não morrerás, eu vou te dar mais 15 anos de vida. Mas eu disse para você que Deus não somente foi fiel em não deixar morrer, mas passa os 15 anos, Ezequias vai morrer. Mas irmãos, a Bíblia diz que mesmo depois ele dando uma escorregada, ele falhando, eu queria que você fosse para o capítulo 39. A Bíblia diz que no capítulo 39, Deus diz que traria um juízo, que traria um sofrimento muito grande para a sua cidade e também para as descendências, os filhos, os parentes de Ezequias, o povo de
E nos dias de Ezequias, Deus disse: esse mal não virá, porque você semeou retidão e sinceridade. No capítulo 39, no versículo 38, depois de Deus trazer esse julgamento que viria, Ezequias disse: boa é a palavra do Senhor que dissestes. Disse mais: porque haverá paz e verdade em meus dias. O mal não viria, a destruição não, enquanto Ezequias estivesse vivo, porque Deus permanece fiel. Hoje, eu e você temos a promessa de ir além de Ezequias. Podemos ter a paz e deixar a paz para as nossas gerações futuras. Jesus deixou bem claro, Ele é a paz. E nós precisamos, irmãos, tomar posse. E agora não fazer mais a nossa vontade, mas a vontade de Deus. Imitarmos ao Senhor Jesus. Em João 5,30. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, como ouço assim julgo. E o meu juízo é justo, porque não procura a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Eu quero deixar, irmão, um legado, herança de paz para a minha família, para os meus filhos, para os meus netos e para as gerações futuras. Eu quero deixar sobre a terra uma herança de paz. Mas eu quero viver a paz hoje também. E para isso, eu preciso fazer duas coisas. A primeira, eu receber Jesus no meu coração. Mas a segunda, é me entregar ao Senhor. Eu quero te convidar nessa noite a você tomar uma decisão franca e honesta. E para isso você vai ter que enfrentar situações árduas. Porque você não pode querer andar com Deus e andar consigo mesmo e andar com o diabo. Ou você anda com Deus, ou você anda com você mesmo, ou você anda com o diabo. Nós temos que tomar a decisão. Jesus disse que ele não podia fazer nem a vontade dele, ele só podia fazer a vontade do Pai. Fazer a vontade de Deus é você começar a ter esse relacionamento profundo com Ele. É de você, dia após dia, entender o quão você é honrado por Deus, por servi-lo e estar vivendo os mandamentos dele. E os mandamentos do Senhor são justos. E os mandamentos do Senhor dói, porque desagrada a nossa vontade, a nossa carne. Desagrada os nossos sonhos, porque os sonhos de Deus são infinitamente maiores. Mas nesse momento você pode fazer a tua escolha. A decisão é tua, de você fazer duas coisas: de você se tornar um servo do Senhor e de se tornar o templo do Deus vivo. Servo do Senhor e templo do Deus vivo. Ezequias tomou a atitude correta. Lá na frente, ele se tornou uma pessoa orgulhosa, e o importante era ele. E Deus respeita até isso, mas nós podemos aprender e podemos ser humildes o bastante para tomar a decisão correta e dizer: não, eu vou abençoar minhas gerações futuras. Se você verdadeiramente ama a sua família, ama as suas gerações futuras, faça como Jesus, pague o preço. Tome atitude agora. A tua vida, além de te arrebentar, arrebenta as gerações futuras. Seja responsável. Seja responsável. Seja responsável. Seja responsável.
o Senhor entrega a ti o direito de escolha. Coloco diante de ti a bênção e a maldição, a vida ou a morte. E não é só para ti, é para a tua geração. Quero te convidar nesse momento, é um convite apenas, a se colocar de pé. O homem de bem deixa herança aos filhos de seus filhos. O homem de bem deixa herança aos filhos de seus filhos. E a riqueza do pecador, porém, é reservada para os justos. Qual a herança que você vai deixar? E você está trabalhando por ela, para que ela seja maravilhosa. Não somente para os seus dias, mas para o futuro das suas gerações. Nós não sabemos se Jesus volta daqui a meia hora, ou daqui a um ano, ou daqui a 10 anos, ou daqui a 30, 40 anos. Mas uma coisa eu sei, que aquilo que nós semearmos, nós colhemos. Se você toma a decisão agora, verdadeira, de se entregar ao Senhor Jesus, fale com Ele da sua maneira, da maneira que você consegue. Se expresse a Ele, clame a Ele. Se você andou sem a sinceridade, sem a retidão para com Deus, volta o teu coração, seja sincero ao Senhor. Peça para que Ele te ensine a andar nos caminhos dEle, a andar na retidão, a praticar os mandamentos dEle. Fale com Ele, olhe para Ele, não fuja dEle. Em frente agora, nesse momento, é entre você e Ele. Peça a Ele para aceitar a sua vida. Senhor, que o Senhor te abençoe.